Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, esta é uma aula de sociologia, é uma aula de correção. Então, vamos lá, pega a sua apostila, tá? Lembrando que nós estamos analisando o módulo 22, Clássicos da Sociologia, parte 2, tá? Vamos destacar dois principais sociólogos, que é o Karl Marx e depois Max Weber. Mas nesta aula será uma aula de correção de exercícios, tá bom? E estes exercícios estão na página 40. Vamos lá então, página 40. 1. Define a teoria materialista e exemplifique. Tá bom? Vamos lá então. O materialismo é a concepção filosófica que trata do ser, da realidade material, como elemento que determina o pensamento, as ideias e a vida dos indivíduos. Tá bom? Acontece o quê? Então, materialista vem de material. É diferente dos idealistas, né? Do idealismo, que partir do pressuposto do que é a partir das ideias que forma a sua realidade, tá bom? Já Karl Marx, é interessante falar isso, né? Karl Marx é um materialista. Ele é através do material, ou seja, da relação do ser humano com a economia, entenderam? Então, isso é o materialismo, tá? Resumindo, então, o materialismo é uma concepção filosófica que analisa que o ser humano define seu ser através da sua relação com o que ele produz, a relação de trabalho, tá bom? Por quê? O ser humano ele é diferente de outros animais. Outros animais, né? Os animais em si, eles formam uma realidade na busca e na luta pela sobrevivência. Já o ser humano, ele produz, ele vende, ele trabalha, tá? Então, para Karl Marx, a realidade do ser é determinado pelo que ele está trabalhando. Praticamente é isso, tá bom? 2. Quais são os fatores que caracterizam a produção humana? Liga algumas. Então, cortei algumas aqui, ó. Força, instrumento e objeto de trabalho. Tá bom? 3. O que é mais-valia e o que ela representa? Mais-valia. Tá? Ó, interessante para vocês. Se cair isso aqui na prova, vocês vão lembrar. Mais-valia. O que mais vale. Tá? O mais-valia. Lembrando que Karl Marx ele trata do assunto da relação entre o dono, né, o proprietário, o dono da fábrica, que é o burguês, e também é dono da matéria-prima, e o trabalhador, que chama de proletariado, tá bom? É o que o trabalhador entende que vende. Como assim o trabalhador está vendendo? Não, o trabalhador está trabalhando, mas ele vende a sua inteligência, a sua força física e mental, a sua mão de obra física e mental, em troca de um salário. A questão é o quê? Que ele trabalha bastante e o lucro, boa parte do lucro, totalmente boa parte mesmo do lucro, fica para o dono da fábrica, para o dono da matéria-prima. E em troca, o funcionário, o trabalhador só recebe uma pequena parte. Tá bom? Então, mais-valia é o lucro resultante da diferença entre o que o capitalista paga pela mão de obra e o valor que essa mão de obra produz. Ela representa o valor das horas de trabalho não pagas pelo empregador ao trabalhador, pois este recebe o que ele vale como mercadoria e não pelo que produz. Entenderam? Então, um trabalhador pode produzir várias peças, tá bom? Ou alguns trabalhadores podem produzir vários carros, mas em troca ele vai ganhar um pequeno valor. Quem esteve lá trabalhando não foi o dono da empresa, foi o trabalhador. Aí você pode questionar, tá? Então, esse valor que o funcionário, no caso, o proletariado, deveria receber, porque ele trabalha bastante horas a mais
né, ele faz uma crítica, depois ele chama de alienação, ele não recebe. Quem recebe é só o dono, o burguês. 4. Onde está a base do método compreensivo de Weber? Eu vou fazer outro vídeo especialmente Max Weber, mas isso aqui é uma aula de correção, tá? Vou dar um ponto para vocês aqui, então presta atenção. Então, onde está a base do método compreensivo? Ó, compreende. Max Weber é mais tranquilo, né? Max Weber tenta compreender. Karl Marx é revolucionário. Emerson cai e está mais preocupado com o cientificismo da coisa, né? O organismo vivo, para o Emerson Cai tem que ser tudo certinho, assim, ó. E o que Max Weber pensa, então? Nas causas significativas fazem parte das relações significativas. Então, Max Weber está buscando uma análise mais compreensiva. Ao invés de acabar com a luta de classe, ou somente observar o fenômeno e apoiar que conserve esse fenômeno, ele acredita que pode existir uma relação natural que existe entre os que dominam e que são dominados, uma relação natural, tá? Que pode ser observado durante a história, mas pode ter frutos positivos disso, tá bom? Pode ter uma harmonia, entendeu? Aí você pensa, qual que se defende mais, tá? Então, para ele estar mais preocupado assim, em analisar assim, cada caso é um caso. Cada país, cada sociedade, cada empresa tem que ser analisado. Tá bom? E tudo isso vai analisar e vai representar como aquela sociedade vive. Tá bom? 5. Quais são os tipos de motivação ou razão que Weber justifica para a ação social? Então, ele fala da ação racional referente a fins e valores afetivos e tradicionais. Então, para ele, a questão que é interessante essa parte, essa teoria da ação social. Para ele, o ser humano, tá? Ser humano, como eu e você, claro, né? Nós somos seres humanos. Praticamos ações sociais. E essas ações sociais, ela pode ser referente a uma finalidade, afins, vamos imaginar assim, aquele cantor famoso que, em troca de ter mais prestígio, ele faz uma campanha de doação vamos dar um exemplo, de alimentos, tá? Mas professor, ele foi egoísta, na verdade, ele está pensando só no bolso dele, no dia dele. Pode até ser, muitos políticos fazem isso, né? Mas tem uma finalidade, tá bom? Então ele definiu por valores, pode estar relacionado com o que te motiva você a fazer uma ação social. O que motiva você ir à noite levar comida para uma pessoa que é morador de rua? O que te motiva? É para ganhar status na internet? Não, professor, porque é por Deus, então é por valores. Tá bom? E tradicionais, tipo Natal, Ano Novo, né? Então tem uma questão vinculada à cultura. Tá? 6. De acordo com a teoria weberiana, existem 3 tipos puros de dominação legítima. Quais são eles? Dominação legítima. Dominar de forma legal. Lembrando que legal vem de leis. Tá? Então, ele define, quais são eles? De caráter racional, baseado em leis, parte do direito, dos estatutos, da validade dos regulamentos. De caráter tradicional, com respaldo das tradições, dos costumes vigentes, e de caráter carismático, com respaldo das características especiais de uma pessoa. Tá bom? Essa dominação legítima, podemos entender assim, em tempos atuais, como liderança. Você está me assistindo, eu tenho certeza. Eu acredito que você vai se tornar um líder. Vai ter pessoas que vão trabalhar com você. Essas pessoas vão obedecer por regras, porque você vai ser o chefe, ou você vai ter uma liderança carismática, que as pessoas vão querer seguir teu exemplo, ou os dois. Ou as pessoas vão seguir
as suas ordens por medo, por temor. Tudo isso faz parte, tá bom? Vamos lá, então? E 7. Por que Weber afirma que o comportamento religioso é capaz de alterar o quadro social? Comportamento religioso capaz de alterar o quadro da sociedade, tá? Tem um livro muito interessante, né, sobre o capitalismo e a religião, muito interessante, tá bom? Depois eu passo para vocês. Então, Weber, ele não olha a religião com desprezo, antes a considera uma atividade relativamente racional. Diferente, né, de Karl Marx. Karl Marx fala, não, religião é o ópio do povo, né? Estimula a alienação. Para ele, não, ele faz parte, tá? Faz parte da história, tá bom? Pois tem um caráter regular. A confiança em algumas regras cria uma expressão de racionalidade referente à finalidade. Tá bom? Então, ele até demonstra que tem um livro dele, que eu falei que passar para vocês, né? A Ética Protestante, que é muito interessante, que ele fala a relação da religião para a construção sociocultural e da economia de um povo. Ou seja, a religião vai interferir nas leis, mas em especial na economia. Como assim, professor? E dá o exemplo dos Estados Unidos, que foi de maioria protestantes, que fugiram da reforma protestante da Europa, foram para os Estados Unidos, e como os protestantes, né, em especial os calvinistas, eles eram muito mão de vaca, não posso falar isso, mas eles eram encarava acúmulos de bens como algo positivo, economia, então desenvolveu-se muito essa cultura em você querer crescer economicamente e poupar, tá? Diferente de alguns países, né, como o Brasil, que foi colonizado pela cultura de Portugal, que vinha de um catolicismo, que por muitos anos visava que o acúmulo de dinheiro, por isso que é contra a burguesia, né, ia trazer o quê? Malefícios, faz parte dos pecados, né, a avareza, tá? A luxúria está próxima disso. Então é pecado você pensar muito em dinheiro, entendeu? Já os protestantes, não, é bom ter dinheiro. Judeus que gostam de dinheiro, tá? Por isso que Hitler ficou com raiva dos judeus, tá bom? E eles eram muito bons nisso, hein? E são muito. Tá bom, vamos lá então. Então, de olho no vestibular. Eu vou dar a resposta para vocês, tá? Espero que vocês tenham acertado. Número 1, a resposta é B. Número 2, B. 3, D. 4, B. 5, A. 6, C. 7, D. E 8, E. Tá, meus queridos alunos? Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau para vocês.